Tecnologia é o futuro. Será que a tecnologia vai chegar cada vez mais próximos de nós? Seremos dependentes tecnológicos ou o Brasil, como um país que tem cada vez mais envolvimento com o mundo digital, tem em várias práticas econômicas, nos ambientes públicos e privados, o uso de ferramentas digitais. Mas também existe uma inteligência artificial que toma conta da vida das pessoas, em lugares inclusive que poucas pessoas também percebem, por exemplo, no agronegócio. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que particularmente eu admiro por ser um grande empreendedor, ter uma história, uma trajetória pessoal, de construir suas possibilidades dentro do mundo das ferramentas de tecnologia, se transformou numa das pessoas mais importantes hoje no contato de intercâmbio internacional com tecnologia, em especial da Coreia para o Brasil, mas também da Europa. Meu convidado de hoje é um amigo que eu gosto demais e acompanho o trabalho dele. E vocês vão conhecer a inteligência por trás desse ser humano, que é Alexandro Montanha. Vou dar uma lida no currículo do Montanha, que é enorme. Eu falei para ele que eu vou reduzir. Ele é embaixador da Global Development Innovation Network no Brasil. O que isso significa? Ele atua na promoção de inovação, desenvolvimento sustentável, colaboração internacional. Tem um projeto que eu presenciei o lançamento dele, que é o Korean Valley, que é uma iniciativa de inovação aqui no Paraná, em uma cidade do Paraná, através de tecnologia global, com uma parceria com empresas coreanas. Inclusive, o Montanha tem hoje uma relação que ele consolidou de uma estratégia com a Global Business Specialist na Kotra, que é uma empresa coreana de quem nós vamos falar. Enfim, Montanha traz tecnologia, leva conhecimento e cria possibilidades de inovação em empresas, negócios no Brasil. Montanha, Alexandro Montanha, uma honra ter você aqui comigo hoje. O privilégio é meu. Obrigado, Gilson, obrigado a todos. E para mim também é uma satisfação falar aqui na Unifatec, né? Parece que nós estamos hoje falando só dos primórdios, né? Porque eu também estive nos primórdios da FATEC aí, né? Quando começou, tem aquela máxima, era tudo mato, né? Quando era tudo mato lá do Korean Valley, você estava lá, Gilson. Aqui na FATEC também. Um abraço aí pro Daniel, pro Gilmar, pro pessoal que está aí. A gente tem muito orgulho disso, lembrou bem o Montanha tem aí uma trajetória também da história da Unifatec, e ter você aqui para nós é uma honra e uma forma também de agradecer por isso. Montanha, eu queria que falasse um pouquinho sobre a tua vida profissional. Você, como eu, foi professor, trabalhou e atuou na tecnologia, você fez empreendimentos, trabalhou inclusive com questão de mobilidade urbana e tecnologia, cidades inteligentes. Como é que é a entrada nesse mundo de tecnologia? O que te levou a se transformar num embaixador de conhecimento, de tecnologia, de intercâmbio de negócios? Me fala um pouco da sua história, do Montanha, de Alexandre Montanha. Quanto tempo nós temos aí? Porque é uma trajetória meio que assim, é longa, né? E todos os pontos se interconectam. Então, eu comecei na tecnologia no meio acadêmico, né? Fui professor desde o primário até universitário, pós-doutorado, dando curso aí no Brasil e fora do Brasil. E num dado momento, durante pesquisa lá do mestrado, eu resolvi empreender, transformar o produto do estudo num produto de mercado, que foi um semáforo inteligente. Aí também, por conta da aderência do produto com um tema que na época estava muito popular, né, ainda é, né, o tema de cidades inteligentes, me envolvi em associações, né, presidi comissões de cidades inteligentes na BINC e por aí foi. Mas, num dado momento, né, por toda essa curva de experiência e aprendizado que eu tive no ramo de tecnologia, passando por todas essas etapas, eu me vi na obrigação de compartilhar um pouco daquilo que eu vinha acumulando, né, tanto no ramo empresarial quanto no acadêmico, e percebi que a melhor forma de compartilhar isso seria criando um projeto que pudesse transpor esse limite que nós colocamos aí do empreender,
do ensinar, do arriscar, do fazer, do estudar, né? Por isso que a gente, na época, entendemos que para que a gente possa continuar inovando e conhecendo o aspecto do Brasil, nós tínhamos que buscar um reaproveitamento daquilo que está pronto no mundo. Porque hoje o inovar é você adaptar aquilo que já está pronto para uma nova funcionalidade, fazer aquilo se reciclar, né, e você ganhar novos mercados. A gente está vivendo a cada... Antes, fazendo só um parênteses, antes quando eu dava uma entrevista para ti, né, a gente falava assim, olha, nós estamos vivendo um momento de disrupção. A gente pensava, esse ano, depois esse mês. Agora, a cada minuto, a cada segundo, você tem um momento disruptivo por minuto que acontece na vida. Olha o que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial. Então, não há espaço, aí voltando, não há espaço para você reinventar e criar as coisas do zero, principalmente observando, né, as condições que nós temos de desenvolvimento tecnológico aqui no país. Embora nós somos hoje reconhecidos internacionalmente como expoentes de inovação, né, poderíamos ser mais. Então, por isso que naquele momento que, inclusive, nós nos encontramos não faz muito tempo, né, Gilson? Nós demos ali o pontapé do Korean Valley, que trata justamente disso, da gente buscar reaproveitar aquilo que está no mundo, né, e dar uma nova aplicação. E daí eu vou explicando aos poucos aí essa estratégia, toda essa trajetória de chegar lá do meio acadêmico, empreender, criar inovação, passar pelo Vale da Morte e agora criar um novo mecanismo para que a gente possa desviar desse Vale da Morte e ter êxito com as tecnologias que já estão disponíveis no mundo todo, mas trazendo aqui para o ambiente nosso de aplicação. Montanha, eu quero pegar um pouquinho dessa questão do Korean Valley, mas vamos resgatar um pouco essa ideia. A tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, é para algumas pessoas ainda no Brasil algo muito distante ou desconhecido. As pessoas pensam em tecnologia, pensam em algo muito complexo para grandes empresas ou para grandes centros econômicos, urbanos, que a gente pensa como uma referência de lugares que são lugares de privilégios e privilegiados, né? E de repente você resolve implantar uma espécie de Vale do Silício, uma espécie de centro de inteligência tecnológica, de aprimoramento e desenvolvimento de sistemas no interior do estado, no interior do Paraná, no interior do Brasil. Aí alguém pensa assim, mas por que lá, né? Por que fazer esse tipo de coisa? E no teu projeto que a gente acompanhou, é a intenção de mudar a realidade das pessoas do lugar, gerar mais possibilidades. A gente não está se tocando, Montanha, de que a tecnologia pode mudar a realidade de muita gente hoje que está meio que, entre aspas, eu vou usar esse termo, esquecido, à margem. A gente fica à margem porque não consegue criar, como você falou, um aproveitamento de sistemas que já estão aí, podem ter uma mudança imensa, ser esse disruptivo que você fala. Hoje não existe mais um limite geográfico, Gilson. A gente tem internet, energia, água boa, comida e paz. Você pode desenvolver tecnologia em qualquer lugar. Então, esse é o momento de você desmontar essa migração para as capitais, né? Nós vivemos aí várias dificuldades de pessoas tentando manter, né, a nova geração, por exemplo, no campo. Não tinha para quem deixar, né? Para quem que vai tocar aqui o campo, mas aí num dado momento você vê a tecnologia voltando e os agricultores já não são mais os agricultores que nós conhecíamos antigamente, são empresários e indústria rural. Tudo está mudando. Então o fato de você trazer a tecnologia para o interior, ela é parte desse processo quase que natural. Então, eu acho que esse projeto que nós fizemos e trouxemos ali para Ivaiporã, e nós vamos expandir isso para todo o interior do Brasil, é justamente para sinalizar que é possível, né, e que a gente pode, por consequência, desfazer várias mazelas, por exemplo, de uma concentração de população em determinadas áreas. Acho que a gente volta redistribuindo.
né? Não desmancha mais as famílias, você tem novamente a qualidade de vida, né? Para todos. Vou falar um pouquinho do porquê Ivaiporã, né? A primeira Ah, coisa é, porque está em Ivaiporã esse projeto. tá em Ivaiporã, uma cidade ali de 30 mil habitantes no interior do estado do Paraná. Eu respondo, por que não? Né? E sempre vem essa pergunta. O primeiro resultado que eu esperava disso tudo, né, era justamente o impacto que as pessoas recebem de saber que um projeto que está atraindo empresas da Coreia, né, projetos lá de Oxford, está vindo ali para o interior do Paraná. E isso faz com que as pessoas reflitam um pouco mais e observem que ao seu redor você já tem hoje um ecossistema pronto para poder decolar outros eixos econômicos. Né? Então, como, por exemplo, um ramo da tecnologia, que a gente... Agora, essa relação, por exemplo, com o Ivaiporã é uma relação que envolve, tem que ter apoio do poder público, você tem que ter apoio de um projeto público, mas também de iniciativa privada, porque você vai ter que ter apoio, não só para você instalar um projeto como esse, mas as pessoas, empresários da região, interessados, têm que aceitar a ideia da tecnologia também, incorporar a ideia de que é preciso inovar. Exato. O primeiro a acreditar foi o prefeito. Você também teve o privilégio de conhecer o prefeito da cidade, Carlos Gil. Né? E não é fácil assumir uma responsabilidade de se tornar uma referência, né, nessa área, porque o esforço é muito grande e o risco é grande, que é algo que até então ninguém tinha feito. Né? Então, a primeira leva é isso, e daí você já traz mais confiabilidade daqueles que estão ali, né, próximos para poder entrar e fazer o investimento dentro desse projeto. Mas aí que vem um outro aspecto importante, Gilson, que é justamente potencializar o crescimento econômico da população, inclusive guiada pelos empresários, pelos inovadores, pelos pesquisadores, pela academia da região. Porque a proposta, eu vou explicar depois em detalhes esse projeto, se a gente tiver oportunidade, mas a proposta é justamente isso. Né? A prefeitura, ela entendeu a grandiosidade desse projeto, ela fez os investimentos dela, nós trouxemos a parceria internacional, né, do GEDIM, que daqui a pouco explico também, e agora nós temos um mecanismo que vai potencializar a economia da região, porque se trata de um soft land, de trazer tecnologias de fora e agregar um poder do conhecimento do empresário local para adotar aquela tecnologia e tornar essa tecnologia um novo produto, uma nova empresa. Mas Montanha, no caso é todos os setores, porque claro, quando você pensa em Ivaiporã, como várias cidades do interior do Brasil, do Paraná, agronegócio. Né? Estamos falando de setor agrícola, estamos falando de produção agrícola, tecnologia para o setor agrícola. Não é só isso, quer dizer, é um espaço em que pode se desdobrar para vários setores, a tecnologia pode atingir através dos sistemas a mudança de produção, de processos produtivos, geração de emprego para vários setores. É multissetorial, Gilson. Então, o que nós fizemos é importante, nós pensamos nisso também, para que você não criasse ambientes canibais, né, do tipo, disputassem os mesmos mercados. Então, mesmo no agro, você tem uma série de sub-áreas que podem ser exploradas. Né? Nós temos polos de inovação já consolidados no estado, que todos são de agro, mas com aplicações diferentes. Por exemplo, robótica para agro, telecomunicação para agro, né, a parte de bioinsumo, a parte de biocombustível, a mobilidade agro. Então, assim, é um outro universo que tem uma infinidade de IoT de agro. Eu estava até discutindo uma solução de monitoramento da saúde de uma vaca, que é um IoT que a vaca engole e ele fica ali monitorando se a vaca está com febre ou não. São diversas tecnologias que estão dentro do agro, mas, respondendo a tua pergunta, não é só o agro. Né? Nós vivemos hoje um momento bom, né? Porque, de certa forma, o Netflix nos aproximou aí da Coreia. Né? Os doramas, essa cultura coreana está vindo para a gente. E muitos dos costumes, muitos dos produtos e serviços coreanos, né, estão ficando mais conhecidos. Nós estamos mais familiarizados. Então, indústria como de cosmético, a indústria de saúde,
indústria de mobilidade, de IoT, de educação. Tudo isso é contemplado dentro desse projeto, será distribuído, obviamente, em polos vocacionados, né, e que vão trazer oportunidades mais compatíveis com a realidade de cada região. E esses polos que você vai estabelecendo, quer dizer, vou pegar o guarda-chuva, não sei se eu estou usando o termo certo, né? Você vai colocar uma série de áreas sendo subordinadas a um grande projeto para desenvolver vários setores através de sistemas que, no caso, coreanos, podem ajudar a melhorar as oportunidades de negócio. Bom, calculo que, aí você me corrige se eu estiver errado, você pode reter pessoas na cidade para desenvolver e atrair população mais qualificada para desenvolver esses projetos, certo? Exatamente. Você pode abrir novos negócios, em exportação Sim. e importação de produtos, gerar um mercado mais ativo, mais dinâmico. Isso vai gerar arrecadação para o município, melhora, né, a tributação do município e gera oportunidades para muitos jovens que em cidades pequenas iam embora para outra cidade porque não iam ter nada para fazer lá. E parece que você cria um ambiente para isso. Claro que nós estamos falando de Ivaiporã, de um projeto. Aí você fala em instalar isso no país, em fazer um projeto de grande porte, de fazer um crescimento dessa ideia, né? Essas ideias, então, implicam numa grande mudança da concepção do que é cidade, do que é negócio, do que é empreendimento. Isso demora para acontecer, Montanha? É uma coisa que, se a gente abraçasse a ideia, poderia mudar a realidade muito grande, de uma forma muito grande, ou imensa, no interior do país, da realidade de muitos municípios brasileiros? É esse o propósito do projeto, Gilson. Esse é o propósito principal do projeto. Impactar na vida das pessoas, em todos os sentidos, né? Porque quando você traz a oportunidade para dentro da sua cidade, é o que você disse, a gente não está criando adensamento populacional com uma indústria, por exemplo, que não transfere tecnologia para a cidade. Eu vou fazer um parênteses aqui, vou explicar esse projeto do Korean Valley, eu acho que vai ficar muito interessante para todos que estão ouvindo. Imagine você, né, hoje, sendo um coreano, e você tem uma startup que está sendo acelerada pelo governo, porque o governo coreano, com o GEDIN, que é uma fundação específica para isso, ela faz a curadoria dessas startups e prepara esse negócio para ganhar o mundo. Mas quando essa startup ela está pronta para ganhar o mundo, e você escolhe ir para onde, Gilson? Se você fosse um coreano, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, eu vou para a Europa, eu vou para a Ásia, porque são mercados que são muito seguros, né? A opção de vir para o Brasil é um pouco mais complicada, porque o coreano não tem, a startup coreana não tem a mesma condição de uma multinacional, como uma outra empresa coreana, como a Hyundai, a Kia, Samsung, né, e a LG. Essas empresas têm já o seu mercado global estabelecido. A empresa coreana, a startup que está iniciando a sua operação, e embora já toda validada pelo governo coreano, vai começar por outros países. E nós chegamos nesse momento, né, eu fui nomeado como embaixador do GEDIN no Brasil, recentemente, no evento do G20 no Rio de Janeiro, e estamos trabalhando justamente para criar essa acreditação, né, do tipo, olha, o governo da Coreia e o governo brasileiro estão com um ambiente onde que a startup coreana não sabe como funciona o Brasil e o brasileiro conhece da tecnologia e conhece do mercado o suficiente para fazer um joint venture com essa startup. Mas aí você precisa de um tempo para que tudo se consolide, as homologações, tradução, o que a gente chama de processo de tropicalização. E aí que entra o Korean Valley, né? Nesses ambientes de inovação vocacionados, você faz o soft landing, o matching dessas duas empresas, cria-se uma nova empresa na cidade, né? Ela vai passar pelo processo de incubação e a condição dela, para ela receber esses benefícios que uma incubação proporciona, é que uma vez finalizada ela começar a faturar, o CNPJ fica na cidade. Agora imagine entrar em cidades pequenas, empresas que têm abrangência nacional, mercado de 200 milhões de clientes, por exemplo. É esse o poder de transformação que nós pretendemos emplacar com o projeto do Korean Valley.
Agora, Montanha, você colocou muito bem, os coreanos, se fossem investir, aparentemente parecia que você não teria o Brasil na lista, ou pelo menos entre os primeiros países. Tem vários outros países mais seguros, economias mais estáveis, qualificação e inteligência de pessoas maiores, ou pelo menos com maior destaque. Aí você tem que colocar o Brasil no topo da lista. Você foi um cara que levou o Brasil, falou, ó, o Brasil é sim uma possibilidade de investimento, o Brasil é sim uma possibilidade de negócios. Difícil convencer isso, quer dizer, a gente tem realidades no Brasil que poderiam ser grandes sucessos lá fora, mas são desconhecidos, parcerias que poderiam ser construídas, mas é preciso vender o Brasil lá fora. Foi difícil convencer ou criar essa ponte, no caso dos coreanos, a gente tem que fazer mais isso? Ô Gilson, eu acho que nós somos bons vendedores do Brasil, porque a gente vende o Brasil para nós mesmos, todos os dias, né? Porque é difícil. O Brasil é um país muito complicado, né? Nós temos a questão logística, tributária, os processos de compra, de importação, de homologação, enfim, fora as demais dificuldades que nós temos aqui, que nós conhecemos muito bem, o Brasil é complexo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil ele se desponta, por exemplo, o Paraná se desponta como o supermercado do mundo, abastece de alimento o mundo todo. Nós realmente temos muitas reservas, temos um país continental e as oportunidades de explorar esse mercado para uma startup, ela é muito interessante. Então, assim, esses argumentos pesam muito, né, na hora de você apresentar o Brasil. E eu tenho facilidade para vender o Brasil, porque eu começo vendendo pelo estado do Paraná, né? E a gente já tem um caminho, a gente conhece muito bem aqui, e quando você mostra as belezas do país, você mostra o trabalho que tem sido feito em vários segmentos, de infraestrutura, de tecnologia, de saúde, de educação, e para onde que alguns governantes estão olhando, que é compatível com alguns valores que os próprios coreanos têm, isso já facilita um pouco. Mas nunca é fácil vender a ideia. Por isso que o Korean Valley ele foi criado, né, e é um programa do GDIM, da Coreia, para o Brasil. Né? Então é muito interessante. Depois posso até compartilhar aí um link depois do podcast do presidente do GDIM, falando do Korean Valley na cidade de Vaiporã. Então, acho que a gente está fazendo um bom trabalho e, embora seja difícil vender, estão vendendo bem, tá, Gil? Esse trabalho, Montanha, de venda, por exemplo, dessas oportunidades que você tem em Vaiporã, ou que você pode criar em várias cidades. Quem são os clientes disso? Quem são as pessoas que podem abraçar e comprar uma ideia dessa? Qual é o tipo de movimento que isso gera? Perfeito, perfeito. Existe um trâmite que foi criado, né? Um diagrama de processo, tá? São editais, viu, Gilson? Então, imagine que você tem um lado coreano de várias startups, né? De saúde, de educação, né? As soluções todas. Eles fazem os pitches deles, desenvolvem os materiais que ficam disponíveis nesse portal. As empresas que têm interesse em conhecer essas oportunidades, elas também têm um outro lado onde elas fazem todo o seu cadastro, o seu registro, as intenções, e aí você tem um conselho dos dois lados. Você tem um conselho do lado do Brasil, que envolve membros aí de governo, da municipalidade, da própria incubadora, né, de centro de pesquisa, e do outro lado da Coreia você tem o conselho de lá, né, que vão analisar, né, quais dessas empresas têm compatibilidade. É um primeiro filtro. E aí, uma vez feita esse processo, a própria empresa coreana, junto com a empresa brasileira, elas fazem as suas propostas de negócio. Né? Então, a condição é que a empresa constituída no Brasil, ou ela receba transferência de tecnologia, ou, dependendo do modelo de trabalho, de negócio, ou produto ou serviço da empresa coreana, ela fique aí como representante exclusiva da atividade dessa empresa coreana no Brasil. Tá, então vamos pensar que eu vou dar um exemplo aleatório, certo? Vamos lá. Eu tenho uma empresa que fabrica um determinado produto, tá? E essa empresa está localizada numa cidade que tem, vamos pensar em Vaiporã, e eu preciso desenvolver ali o meu trabalho. Eu posso encontrar uma empresa coreana que tem um sistema
ou que tenham afinidade com o meu negócio para fazer parcerias com essas empresas. Ou seja, eu posso transferir tecnologia dessa empresa coreana para mim melhorar o meu negócio, dinamizar o meu negócio, e crescer ele junto com essa empresa. É uma espécie de consórcio, uma espécie de sócio. Como é que funciona esse acordo? O acordo, o tipo de acordo que vai acontecer entre as empresas é estabelecido entre elas. Eles vão ter liberdade. Elas são livres para poder construir isso. São livres, porque pode ser que a empresa brasileira tenha vontade só de fazer a representação aqui, ou ela quer a transferência, ou ela quer comprar. Enfim, a negociação, nós não moldamos ela para engessar, porque a ideia é que avance. Né? Eles vão entrar num acordo comercial, logicamente vai ter, por isso dentro da incubadora você tem todo o aparato jurídico, as consultorias internacionais, você tem especialistas que estão ali envolvidos nesse processo, né? Mas com a condição de que a empresa incubada tenha, ou ela seja detentora da tecnologia no Brasil por transferência de tecnologia, né? Ou ela tenha representação ou direito de representar essa tecnologia aqui no Brasil. Então, isso que você disse já aconteceu, né? O pessoal me perguntava, olha, eu tenho uma distribuidora de medicamento, né? O que tem de medicamento bacana? Eu estou vendo aqui que a Coreia tem bastante coisa. Então, eu entro lá no edital, eu falo, olha, eu tenho essa característica, eu ganho esse mercado, eu atuo dessa forma e eu estou procurando por produtos da minha área que sejam inovadores que não tenha no Brasil, né? Aí o sistema vai procurar também na Coreia quem tem isso, e aí vai ficar ali no portal. Aí aparece uma solução, por exemplo, tem uma solução aqui que ao invés de, se você tiver um corte na mão, ao invés de dar ponto, a tecnologia coreana vai tipo um super bonder compatível com o tecido humano. Colou, 20 segundos, está pronto, né? Isso aí não tem ou tem no Brasil. Como é que vai funcionar isso? Os dois podem entrar num acordo comercial, desde que a empresa que vai ser aberta, que ela fique constituída na cidade onde tenha um processo de incubação. Então significa que você pode criar negócios dos mais diferentes ramos, com livre negociação entre as empresas brasileiras e coreanas, com transferência de tecnologia. E quando você está falando do agronegócio, no agronegócio também tem experiência desse tipo, quer dizer, empresas que lidam com agro e que podem ter sistemas coreanos que podem agilizar a produção, melhorar a produção, abrir mais canais de negociação, comércio, produtos. Muita coisa. Tratores autônomos, né? Hoje, quando a gente fala nisso, parece que é coisa de outro mundo, né? Mas já está disponível. Os grandes fabricantes da Coreia, que ainda não estão no Brasil, possuem essa tecnologia. Eu vi aqui na região aqui de Jardim Alegre várias empresas já trazendo alguns equipamentos fora do país e estão ganhando mercado nacional. Então, existe, Gilson, posso te falar com tranquilidade, uma gama enorme de oportunidades na Coreia que não vem para cá porque não havia um programa como esse. Tá? E aí aqui nós temos vários parques de tecnologia, 300, 500, 600 startups aí batendo cabeça todo dia e que não precisa reinventar a roda. Eles já têm o expertise, já têm o mercado e podem fazer uma junção com essas empresas coreanas. Simples assim. Né? Imagine que você tem, ao invés de você fazer todo aquele investimento, correr risco, porque é arriscado fazer investimento em tecnologia no país. Você faz o teu investimento em cima da tropicalização de uma solução que já está pronta e atua no mercado nacional. Isso vai fazer com que a gente acelere muito, mas muito, a nossa velocidade de inovação no Estado, no país. Aí você ganha tempo, você pode crescer, gerar oportunidades. E a intenção de um projeto como esse, aí eu penso Coreia-Brasil, claro que a gente está falando de Coreia-Brasil, né? Mas pode ser feito com outros países também, porque você tem visitado a Europa, você tem viajado, você tem buscado algum tipo de informação que amplie um pouco mais esses canais de investimento, esses canais de relações de produção de sistemas, conteúdo, conhecimento. O mundo tem muita inteligência que está espalhada por aí, que pode ser conectada, no fundo é isso que você quer fazer, gerar oportunidades que hoje estão isoladas e transformar essas oportunidades em negócios reais, aproximar empresas que estão às vezes em outro país, que podem ganhar com investimentos num país como o Brasil, e mesmo o Brasil pode ter lá oportunidades
que possa reduzir o tempo de investimento de um produto de 5, 10 anos em 2 anos, 1 ano? Eu vejo isso como. Eu vou fazer até um paralelo. Você lembra quando a gente discutia das teses de mestrado e doutorado que ficavam empilhadas? E que só serviram para defesa e virou uma teoria, os artigos, né? Ficava morrendo lá na biblioteca da instituição e ninguém mais via aquilo. Ninguém. Ficou como só um registro de um esforço enorme Da titulação. Existe muita coisa disso ainda no mundo todo. Não é uma característica só nossa, né? Mas existem muitas pesquisas que podem ser transformadas, assim como a gente teve a experiência lá atrás, transformadas em produtos e oportunidades, né? Recentemente, por conta até desse movimento que eu fiz ali, junto com toda a equipe ali de Vaiporã, a Universidade de Oxford me convidou para participar de uma comissão de sustentabilidade de dados. E até então eles estavam... É um projeto fantástico, né, que traz uma nova visão com o lastreamento da pegada de carbono, coisa que é difícil hoje. Então, e quem dita esse mercado, quem cria esses mecanismos, são esses grandes centros de pesquisa, como os de Oxford. E o centro de pesquisa, né, de Oxford, essa comissão, ela estava trabalhando com os dados da própria instituição para validar todo esse processo. E aí eu vejo isso como uma oportunidade, né? Ao invés de tratar somente os dados da universidade, por que não uma cidade? Por que não transformar uma cidade num case de aplicação? Por que não fazer um sandbox, né, de estudos científicos renomados internacionais, e decolar pequenas comunidades como a cidade de Vaiporã e muitas outras que estão espalhadas não só no Brasil, como na América Latina. Então, eu tenho feito esse trabalho também, inclusive fechamos um acordo com a Universidade de Oxford para a cidade de Vaiporã, que as pessoas ficam pensando, uau, me explica como que é isso. Não tem diferença de um acordo desse para uma cidade como Curitiba, São Paulo, Guarulhos, mas é que o impacto que você gera com essa notícia, trazendo uma universidade que é a maior referência do mundo, para uma cidade pequena, é muito maior. E talvez isso também impulsione e motive as pessoas a pensarem que, olha, a gente realmente precisa descentralizar, a gente precisa trazer as oportunidades para cá. Tem algumas coisas que você fala que são encantadoras. Eu vou pegar várias delas, mas essa que você falou, às vezes a nossa dissertação de mestrado, a tese de doutorado fica lá parada numa biblioteca e é um conhecimento perdido. Aí eu fiquei imaginando, enquanto você estava falando, de quantos conhecimentos que a gente tem que foram produzidos e estão perdidos. Quanto se perde de potencial humano, de conhecimento, de tecnologia, o quanta coisa está aí que pode ser oferecida no mercado que a gente não aproveita. Eu acho que o foco um pouco do teu trabalho é isso, ligar pontes entre o que já existe como conhecimento e a aplicabilidade desse conhecimento. Mas a preocupação pode falar, Montanha, se você quiser falar depois... Eu vou fazer um parênteses, eu acredito muito nisso. Nós não são livros nas prateleiras, são mentes que estão paradas ali em Jandaia, em Vaiporã, em Prudentópolis, em Guarapuava, que estão só na prateleira, mas que são repositórios de conhecimento gigantescos e que podem ser despertados, né, num dado momento, num projeto como esse. Aí eu quero voltar para uma questão que você falou de Oxford, por exemplo, né, o contato que você está tendo lá, trazer isso para cá, para uma cidade como Ivaiporã. Aí você falou, podia estar indo em Curitiba, podia estar em São Paulo, mas está lá numa cidade menor, numa cidade pequena, que está gerando um grande impacto. Como a gente está numa instituição, a TV Unifateste, aqui na Unifateste a gente tem muito essa preocupação, de que as pessoas que ingressam, por exemplo, numa instituição de ensino superior, ou as pessoas que estão fazendo uma graduação, estão fazendo uma pós-graduação, muita gente, Montanha, cai no descrédito, na ideia de que, para que fazer tanta coisa, para que produzir tanta coisa, para que correr atrás de uma carreira, de um conhecimento acadêmico, se no final das contas isso pode não me levar a lugar nenhum. Aí você vem trazendo para mim uma informação diferente, de que a gente tem inteligências no mundo todo que têm que ser conectadas. E essas inteligências podem abrir grandes negócios, podem criar grandes negócios. Eu queria aproveitar essa fase mais final da nossa conversa para o seguinte: conhecimento hoje no mundo
independente de onde ele esteja, no agronegócio, na engenharia, na indústria de alimentos, na prestação de serviço, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser apresentado, a gente tem que se mostrar para o mundo. Pessoas que estão nos vendo agora, a gente tem que não ter medo de mostrar quem a gente é para o mundo, a gente tem que correr atrás de oportunidades, que para mim você parece um grande cara que criou pontes de network, de negócios, através de um mundo digital. Parece que você pegou fios, colocou nas tomadas, fez ligações e esse mundo começou a funcionar, essa engrenagem começou a andar. A gente tem que estar disposto a isso, Montanha. Isso também é uma proposta de vida, a gente tem que levar o nosso conhecimento para quem precisa, a gente tem que buscar conhecimento, é isso? Olha, Jus, inclusive tem uma falácia aí, né? Você não tem que fazer mais faculdade, você não precisa disso. Se você pegar um chat GPT, fazer um trabalho e entregar um trabalho, e uma outra pessoa que tem conhecimento do que está fazendo, fazer o mesmo trabalho, ele vai entregar um trabalho diferente do seu, mesmo usando a mesma ferramenta de IA. Por quê? Porque quem que vai, no futuro, guiar o que a IA vai fazer, ou o que ela vai entregar, é o seu conhecimento. É você que vai guiar a IA para ela entregar aquilo que você quer entregar. Então, para que a gente possa andar, caminhar, hoje, mais do que nunca é necessário você ter fundamentação, você ter conhecimento, você ter a experiência. Então, se faz necessário, obviamente, cursar, você ter uma formação, porque não estamos falando só de aprender coisas. O ambiente acadêmico, a socialização, esse ambiente de pesquisa, ele é muito salutar para a mente humana. E ele traz muito crescimento para as pessoas. Então, existem teorias, existem várias pessoas que falam, você não precisa disso. Eu discordo, porque o alvorecer da criatividade com esse ambiente de socialização com outros acadêmicos, ele é muito mais promissor quando você não está, quando você está no ambiente acadêmico versus quando você não está e tenta trilhar seu caminho sozinho. Por outro lado, nós temos agora a oportunidade de todos esses livros, esses trabalhos que estavam enferrujados ou guardados numa prateleira, serem consumidos por inteligência artificial, serem lidos por ela. Então, esse repositório, embora esteja parado lá por 10, 20, 40 anos, pode ser que um daqueles conhecimentos que estão disponíveis somente na mídia física resolva um problema grave de saúde, da cura para o câncer, porque faltava só uma equação que a IA não tinha encontrado no mundo todo, né? E, por fim, o conhecimento, a experiência que a pessoa tem no campo, na vida, no comércio, na indústria, ele tem que ser mostrado, né? E é um momento oportuno para que a gente possa dizer, olha, eu faço o meu processo aqui, eu tenho o meu método, e pode ser que esse método e esse processo ele seja complementar a um outro processo que está do outro lado do mundo. Então, sociabilizar mais, expor um pouco mais, obviamente, cuidando para que você também não entregue o ouro, né? Ele é muito importante para todos aqui. Monteiro, última pergunta para a gente encerrar. Nós temos uma cultura de resistir a correr atrás daquilo que é fundamental e importante, as coisas acabam ficando só em forma de sonho. Às vezes a gente se acomoda numa zona de conforto. Você é um pouco oposto a isso. Você é um cara que parece que não tem zona de conforto, né? Você vai mexendo, vai correndo, vai indo atrás. E essa busca, ela tem que superar o medo, né? O medo de que nós consideramos que o que a gente tem para oferecer não interessa para o outro, ou que o outro tem para nos oferecer não interessa. E é a questão de fazer contatos, fazer vínculos, fazer negócios. O mundo digital hoje é um mar de oportunidades que as pessoas ainda não sabem aproveitar. A tecnologia ainda hoje é vista como algo muito estranho, que as pessoas não estão sabendo lidar e usar. Qual é a grande mensagem que você fala para as pessoas? Olha, tecnologia está aí, como usá-la em meu benefício? Toda essa inteligência que está sendo construída, como é que ela pode mudar a minha vida de fato? Eu trocaria o Instagram por algumas horas por um
DeepSeek com o ChatGPT. Né? Eu acho que É. isso aí, só esse movimento, o Gilson, eu acho que é uma coisa importante que nós todos, no Brasil, nós temos que mudar é idioma. O brasileiro tem que falar inglês, né? Nós temos que dar ênfase na educação para o brasileiro falar inglês fluente, falar inglês na internet, falar espanhol, né? E começar a expor mais seus cases de sucesso, não só em redes como o LinkedIn, né? Mas em mídias, né? Por exemplo, um podcast desse, outras mídias. Eu acho que a gente tem que popularizar mais isso para que a gente comece a ter uma troca maior de experiência. Eu acho que isso vai potencializar bastante nosso mercado. Nós conversamos com o Alexandre Montanha. Antes de me despedir do Alexandre Montanha, quero falar a você que nos viu até agora o quanto que mudanças, elas não vêm prontas. Por mais que a tecnologia nos dá possibilidades, e eu adorei o que o Montanha falou, o ChatGPT, uma inteligência artificial, precisa ainda de pessoas com conhecimento, com habilidades e capacidades para direcionar uma ferramenta para tirar dela o melhor. Mas uma ferramenta por si só não é o melhor da gente. É a gente que tem que buscar o que é melhor para a gente. E no final, quando o Montanha fala de que nós temos que mostrar mostrar o que nós temos de potencial, quem nós somos, usar o que a gente tem de melhor para ser melhor também para os outros, gerar oportunidades. E a gente tem muita oportunidade, fechando, do que o próprio Montanha falou, que fica na prateleira, lá guardada, e a gente nunca vai usá-la. Esse que você ouviu e viu é Alexandre Montanha, que é embaixador global do Development Innovation Network, é o cara que está por trás, e eu tenho uma honra de ter visto isso acontecer, o Corin Valley, que eu tive lá junto com ele, nós estivemos juntos, e é esse ser humano fundamental, tradicionalmente, aquilo que faz mudanças, que é uma pessoa que tem ímpeto e vontade. Montanha, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, no nosso podcast aqui na Unifatec. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado a todos aí da Unifatec. Um grande abraço a todos que estão assistindo isso aí. E espero que algum fragmento do que a gente discutiu aqui mude um pouquinho o dia, o mês, o ano, até a vida das pessoas. Um abraço para vocês. E vai mudar com certeza. Até o nosso próximo encontro. Até mais.